Boa noite, gente. Para fechar a matéria da P2 de morfo funcional, né? A gente tem a região de pelve e períneo, né? Que eu vou falar aqui agora. Novamente, essa é uma explicação de estudante para estudante. Então, caso eu tenha falado alguma coisa errada aqui, por favor, eu peço que me corrijam nos comentários, né? E vamos tentar entender. Novamente, eu não consigo trazer fotos para vocês, então, com a minha explicação, vocês vão acompanhando com o resumo que vocês possuem aí com vocês, tá? Tudo bem? Então, vamos começar. Quando a gente fala de pelve e períneo, a gente sabe que a pelve ela é uma estrutura musculoesquelética, ou seja, ela é uma estrutura que vai ter osso e vai ter músculo, que vai ser composta principalmente do osso ilíaco, dos nossos ossos da bacia, né, que vai ser o isquio, o ilho e o pubis, mais alguns músculos que vão acompanhar essa região, né? E a pelve, ela é dividida em pelve maior e pelve menor. Antigamente a gente usava a nomenclatura de pelve falsa e pelve verdadeira. Para a pelve maior, ela seria falsa, por quê? Porque a pelve maior, ela ainda vai acompanhar as alças intestinais, que seria o seco, o apêndice, o sigmoide. Por isso que ela seria falsa. Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura, agora chamada de pelve maior. A pelve menor, ela já seria verdadeira, por quê? Porque é ela que ela em si que vai ter as estruturas da pelve em si, as vísceras da pelve, os vasos pélvicos e tudo mais. A gente tem que não conseguimos, a gente sabe que tem como dividir a parede abdominal do tórax, tem como dividir, mas não tem como a gente dividir a cavidade abdominal em si da pelve, não tem um limite físico. O limite físico que divide o tórax da nossa cavidade abdominal, a gente sabe que tem o músculo diafragma. Porém, na pelve não tem um limite físico, vai ser a gente meio que traça um plano imaginário em si. Esse plano tem como a gente traçar ele tanto da visão anterior, né? Quanto de a gente traçar ele de um plano mediano, um plano sagital mediano. Como que eu... Deixa eu pensar aqui, pra mim. Fazendo uma divisão anterior. Seria... a gente sabe que tem... Seria, na verdade, da L5 até a sínfise púbica. Isso no caso do plano sagital mediano, né, que eu tô falando. Então, vocês imaginam que tá um corte assim. Aí vai estar meio que tombado assim, que vai ser da L5 à sínfise púbica. Vai ser meio que um corte horizontal ou vertical. Enfim, é um corte assim que ele vai se chamar de plano oblíquo ou plano superior da pelve, né? Mas plano oblíquo justamente por ele estar meio que inclinado assim. Então, quando a gente faz um corte sagital mediano, a gente consegue ver a delimitação seria da L5, da vértebra lombar L5, à sínfise púbica, né? Agora, se a gente traçar posteriormente, né, posteriormente não, uma visão anteriormente, a gente vai ser da crista ilíaca, apenas. Seria mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Seria mais ou menos aqui, ó. Essa região aqui. Aqui seria seria a pelve maior e mais embaixo, aqui assim, seria a pelve menor. Como se eu estivesse traçando aqui. Lateralmente seria assim, da L5 até a minha sínfise púbica. E anteriormente seria da minha crista, na verdade minha crista ilíaca aqui, ó. Da minha crista ilíaca mais ou menos aqui assim.
E a gente tem uma coisa que a gente chama também de margem pélvica, né? A margem pélvica como eu posso dizer? É como se fosse isso, porém, vocês vão acompanhar aí, na imagem de vocês, que temos meio que, vamos supor, um buraco grande e um buraco pequeno. Esse buraco pequeno que seria mais ou menos a nossa margem pélvica aí. Então, a gente vai ver que tem um acidente ósseo aí, que a gente chama de promontório, que ele é meio que é como se tivesse... Quando você pega a peça no anatômico, você consegue ver um ângulozinho em si. Esse ângulozinho porque vai ter meio que uma articulação aí. Então, por isso que tem esse ângulozinho, uma proeminência, assim, vai ser mais ou menos assim. Esse ângulo aqui que vai ser o promontório. Então, a margem pélvica, ela também delimita o que é pelve maior e o que é pelve menor. Tudo que está acima do promontório é pelve maior, no meu modo de entender, tá? E tudo que está abaixo do promontório seria mais ou menos a nossa pelve menor. Como eu havia dito, não tem um limite físico que separa a pelve do abdômen. Por isso que a gente tem essas referências para a gente tentar entender, compreender melhor. Sem contar que, além disso, quando você pega para estudar, você vai ver que inferiormente a pelve ela não possui nenhum osso que sustenta ela. Então, para sustentar, porque acontece, a pelve, quando a gente estuda assim, se vocês observarem, ela vai meio que sustentar todo o peso do nosso corpo. Ela vai sustentar todas as nossas vísceras da cavidade abdominal, e tudo mais, né? Então, como ela não tem nenhum osso que vai ajudar ela a sustentar todo esse peso, ela vai ter que ser preenchida por músculos, né? E a gente chama que o conjunto desses músculos é ou chamado de diafragma pélvico, ou se não chamado de assoalho pélvico. Se eu não me engano, o professor Mário, ele chama isso de outra coisa, que eu acho que eu cheguei a anotar aqui, que eu compreendo que seria isso, né? Que eu acredito que seja o estreito superior. Ou talvez o estreito superior seja essa margem pélvica que eu havia falado, né? É, isso mesmo. O estreito superior é a margem pélvica. Então, o professor Mário, ele chama também de estreito superior, né? Acredito eu. Porque aqui no quadro dele, fala que o estreito superior é composto do promontório, a face anterior da asa do sacro, a linha arqueada, que seria, se não me engano, a linha arqueada do osso do ilho, né? A crista pectínea e a borda superior do pubis. Então, realmente, essa delimitação que ele chama de estreito superior, acredito eu que seja a margem... Ai, meu Deus, a margem pélvica, né? Continuando, então, a gente, para ter essa sustentação, precisa preenchido por um músculo, conjunto de músculos que chamamos ou de diafragma pélvico, ou se não de assoalho pélvico, né? E possui dois músculos principais, sendo que um vai ser composto por mais três outros músculos. Quais são esses músculos principais? A gente tem o músculo levantador do ânus, ou se não, o músculo isquiococcígeno, ou se não, só apenas músculo coccígeno, né? O músculo levantador do ânus, ele é composto pelo músculo pubo-retal, que se vocês olharem aí, vai ser a pubis mais o reto. Quando eu falo pubis, meio que vai ser desde da sínfise púbica ao reto. Então, esse músculo pubo-retal, ele vai ser um músculo que vai desde a sínfise púbica e vai dar meio que uma voltinha assim no reto. E se vocês verem na imagem que vocês têm aí, vocês vão ver que tem um buraco, que esse músculo pubo-retal, ele vai dar a volta em um buraco, né? A gente chama esse buraco, na verdade, de hiato retal. É nele que vai ficar a uretra, se não me engano, é nele que também vai ficar o canal vaginal nas mulheres.
Mais pra frente eu vou falar disso, aí eu vou ter que confirmar isso com vocês, que é uma coisa que veio aqui na minha mente, né? E a gente tem o músculo pubo, ainda do músculo levantador do ânus, então a gente tem o músculo pubo-retal, o músculo pubo-coxígeno, então é um músculo que vai desde a sínfise púbica até o cóccix, e o músculo iliococcígeo. Nesse caso, o músculo iliococcígeo, ele não vai estar vindo desde a sínfise púbica, mas não, ele vai estar meio que ele vai estar conectando da pubis em si ao ilho, assim, né? Da pubis ao ilho, né? Esse em específico não conecta desde a sínfise púbica. Vocês vão entender, olhando aí, vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Esses músculos são muito importantes pra gente, por quê? Devido à nossa continência urinária. Eles que vão controlar essa continência que a gente tem. Se por exemplo, se por algum motivo de acontecer uma fragilidade nesses músculos, vamos supor que esses músculos eles perdem a sua força, assim, a sua capacidade de contrair, vai acontecer o que a gente chama de incontinência urinária, ou se não, tem um músculo específico que eu acredito que seja justamente o músculo pubo-retal, que eu anotei em algum canto exatamente, ele, o pubo-retal, ele vai estar também a ver com a incontinência retal, ou seja, a gente não tem a capacidade voluntária de conseguir segurar a urina e as fezes, né? Essa relação da incontinência urinária acontece principalmente em mulheres devido ao parto. Então, vamos supor que o parto seja muito difícil e aconteceu X problemas e um deles foi que esses músculos do levantador do ânus, esses músculos do diafragma pélvico, eles percam a sua força, a sua capacidade de contrair bem assim. Então, a mulher ela não vai conseguir segurar a urina de forma involuntária, né? A gente tem algumas condições, cara, eu sempre falo condições clínicas, não, mas eu não tenho certeza que não é condições clínicas. Uma hora eu vou saber o nome certinho que falo. Mas algumas coisas que acontecem envolvendo... eu acho que é condição clínica, sim. Enfim, mas envolvendo essa região da pelve, né? A primeira coisa que a gente fala é a episiotomia mediana. Também a gente tem a episiotomia mediana lateral, tá? Antigamente, se eu não me engano, era muito utilizado. Porém, primeiro eu vou explicar, né? O que é, para depois explicar por que não é tão mais utilizado. Vamos supor que é uma incisão cirúrgica, é um corte cirúrgico que a gente faz mediano, ou se não, lateralmente, né? Mediano lateral, entre a vagina e o ânus para facilitar durante o parto. É um corte que a gente faz, vamos dizer que é um corte da vagina, não chega totalmente no ânus, mas é próximo ao ânus. É bem agressivo, assim, no meu modo de ver, né? Isso para facilitar justamente a passagem do bebê, né? Só que por que não é mais tão utilizado assim? Se não me engano, acho que chegou até, se não tiver prescrito, né? Eu acho que se o paciente, se a grávida, ela não escrever, não autorizar que esse procedimento não pode se fazer. Porque facilita a passagem do bebê? Facilita pra caramba. Porém, pode causar um risco de lesão maior, porque essa incisura, ela pode se estender até o reto mesmo. Então, vai causar, com certeza, X problemas, né? Então, a gente tem essa episiotomia mediana, que é uma incisão cirúrgica feita no períneo. A gente vai ver mais pra frente que o períneo, ele é uma região em losango ou losângulo que fala. É uma região em losango, que é uma região, tipo, como se fosse um diamantezinho, sabe? Durante o parto normal, na linha média, ou se não, pode ser uma médio lateral, né? Entre a vagina e o ânus. A gente tem a cistocele. A cistocele é basicamente uma coisa que eu cheguei a falar também, eu acredito que foi quando a gente estudou sobre o sistema genital feminino,
que é mais conhecido popularmente como a bexiga riada, né? A bexiga, gente, ela basicamente ela não consegue se suspender. Há uma fragilidade na parede anterior, vaginal, né? E nisso a bexiga cai e ela vai meio que parar na vagina, sabe? Tem uma foto aí que pra vocês entenderem melhor, né? É o deslocamento da bexiga para dentro da vagina. Essa é a cistocele, ou se não, bexiga riada. Outra condição que a gente tem é a retocele. A retocele é uma projeção do reto dentro da vagina também. E o outro, que é um nome mais que a gente chama de prolapso uterino, que também é o útero se projetando para dentro da vagina, né? Em relação ao períneo, que nem eu havia falado, eu vou falar agora, o períneo é como se fosse isso aqui, ó. É uma região na pelve menor, em losango. Aí tá meu dedinho aqui assim, sabe? Ah, vocês conseguem entender, né? É realmente como se fosse um diamantezinho. O ouro de baralho dos naipes lá é o ouro. É um losango, vocês sabem o que é o losango. Então, o períneo é um losango onde vão estar as estruturas externas do sistema genital. Então, vai estar a vagina e vai estar o pênis. Só que o períneo, ele é dividido. Vamos imaginar o nosso ouro do baralho, né, nosso losango, e vamos traçar uma linha ao meio. Inclusive, a gente vai traçando essa linha ao meio, quando a gente vê imagens assim, a gente vê que vai ter várias estruturas se juntando nessa linha, no centro dessa linha, assim, a gente chama isso que é o centro do períneo. Mas imaginamos que traçamos uma linha que vai cortar o nosso ouro. Para cima, assim, né, a gente vai ter o trígono urogenital. Para baixo vai ser o trígono anal. Trígono urogenital vai estar a uretra e na mulher vai estar a vagina. Trígono anal vai estar o ânus em si e alguns componentes que mais pra frente a gente vai ver. Referência na mulher, pra gente ter uma noção. Vamos supor que vocês já viram como se faz um exame de... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Exame, eu acho que é... Peraí, eu vou pesquisar. Vamos imaginar, é o preventivo o nome, que tem uma mulher que está exatamente na posição preventiva. A mulher vai estar no decúbito dorsal, só que com as pernas abertas, assim. Então, a gente vai estar imaginando essa região aqui. Aqui seria o nosso monte de Vênus, ou se não, monte do pudendo. Meu Deus, eu acabei de estudar essa matéria e eu esqueci. Monte do pudendo, monte pélvico. Vou pesquisar. Monte púbico. Meu Deus do céu. Enfim, vamos imaginar então que aqui tá... Vou desenhar, na verdade, na minha mão, mais fácil, né? Aqui ficaria mais ou menos aqui nessa região aqui. Seria um monte de Vênus. Aí aqui, assim, já seria a uretra e a vagina e tudo mais. Aqui já seria a região e que teria nosso ânus. E aqui, na verdade, mas não é aqui. Não é aqui. Peraí. Aqui, mais pequenininho aqui. Aí a gente tem uma fenda aqui, ó. Que a gente chama de fenda interglútea, que é uma fenda que fica entre o glúteo, né? Entre a bunda, né? Então, a gente tem esse limite anterior, que o limite anterior seria o monte púbico, né? O monte de Vênus. E o limite posterior, mais perto do ânus ali, seria essa fenda interglútea, uma fenda entre o glúteo em si, né? Dentro e no trígono anal, eu falei do trígono urogenital, que vai ter a uretra e o canal vaginal, a vagina, né, nas mulheres. E o trígono anal vai ser composto pelo ânus, o músculo esfíncter externo do ânus, que pode cair da nossa prova prática, tá? Porque no simulado caiu.
e dois músculos do levantador do ânus, que é o músculo pubococcígeo, o músculo pubo-retal e uma área que a gente chama de fossa inguinal. Falando assim, é fácil, né? Mas é só a gente estudar mesmo, ver com estruturas, relacionar as estruturas assim que vai dar pra pegar legal. Gente, pelve períneo é isso. Eu tentei explicar o que eu tinha minhas anotações aqui. Espero de alguma forma ter clareado um pouco a mente de vocês e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu tento responder e caso contrário eu tenha falado alguma merda, alguma coisa que não esteja certo, por favor, me corrijam, porque para mim não passar mais informações erradas para vocês e também para mim, para o meu próprio aprendizado. Um beijo e até a próxima.